necessário nesta noite, Deus, que nós tenhamos este encontro, esta comunhão para com o Senhor, Deus. E através da tua santa e poderosa palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, aonde vamos agora receber em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta noite, eu apresento a tua serva, Deus, que vai nos trazer o alimento, o pão da vida, o pão, Deus, que transforma, o pão que abençoa, Deus, o pão que cura, o pão que liberta, o pão que salva e o pão do bem que restaura, Deus. Usa no oculto e profundo, assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. 1 Samuel 7, a partir do verso 7. Louvado seja Deus, uma palavra bem conhecida aos nossos corações. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Glória a Deus. 1 Samuel 7, 7. A epígrafe diz: os filisteus são vencidos. E diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grandes trondos sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos templos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou a mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ebenezer. Essa é a palavra desta noite. E de fato, se nós olharmos para as nossas vidas, até o dia de hoje, nós podemos declarar essa palavra: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque é o Senhor que tem nos ajudado a vencer as pelejas, o dia a dia, os obstáculos, as dificuldades. E nós temos que ter esse coração grato. Uma característica do judeu é que o judeu ele sempre tem uma data específica para agradecer a Deus. Se nós olharmos lá para a tradição dos judeus, até o dia de hoje, eles comemoram a festa do Purim. Por que existe essa festa do Purim até o dia de hoje, século XXI, que a gente se encontra? Para relembrar a vitória de Esther, quando Esther foi diante do rei para interceder pela nação, e ela encontrou o favor do rei. Até o dia de hoje os judeus se relembram disso. Não é diferente aqui nessa história de Samuel. A nação, de Israel, os filhos de Israel, como diz aqui a palavra, eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam longe de Deus, eles tinham se afastado de Deus, eles tinham apostatado da fé, como sempre acontece em toda a Bíblia Sagrada, em várias narrativas do Antigo Testamento, onde há uma perseguição, há uma distância do Senhor.
prioridades. O que significa que Deus é prioridade. Então, para aquela nação, naquele cenário, naquele período, Deus não era mais prioridade. Isso nós vemos aqui, olha, no começo do capítulo 7 e no capítulo 6 vai estar escrito aqui que eles estavam ali se deixando levar pela sedução, talvez, das outras nações. Porque assim como Israel era uma nação grandiosa em poder, porque tem Deus como seu governo, as outras nações também eram. E isso acabava que influenciando um pouco o coração dos filhos de Deus. Só que aqui nós lemos a partir do 7, ouvindo, pois, que os filisteus e os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, um lugar talvez vulnerável, que eles pudessem ter um acesso. Eles subiram, os maiorais dos filisteus. Então foram inimigos grandes, irmãos. Não foi inimigo pequenininho, não. Não foi coisa pequena. Porque quando se fala de filisteu, fala de batalha grande, fala de inimigo grande. A gente se lembra de Davi quando ele derrotou Golias. Golias era filisteu, era um gigante. E Davi derrotou ele sozinho. Mas derrotou ele pela fé, com a palavra de Deus. Não com as armas desta terra, não com as armas deste mundo, mas com as armas espirituais. Aleluia. Então os maiorais dos filisteus vieram contra Israel. Então veio a mensagem, veio a notícia: olha, os filisteus estão vindo aí. Está vindo um grande levante. Está vindo uma grande guerra. Está se levantando uma guerra contra o povo de Deus. E agora? Aí eles vão, correm ao profeta. Eles vão para Samuel e falam: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Engraçado, né? Será que só Samuel tinha joelho ali naquele tempo? Será que só Samuel era o único que poderia clamar a Deus e Deus ouvir? Sim, irmãos. Olha que estado chegou a nação. Eles tiveram que recorrer ao profeta porque eles mesmos não podiam orar. Olha só a impetulância. Não cesse de clamar ao Senhor por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então eles chegaram até o profeta e pediram para o profeta clamar, sendo que eles mesmos poderiam clamar. Mas por que eles pedem para o profeta? Porque no mínimo a consciência deles sabia que eles não estavam aptos para chegar à presença de Deus. Mas graças a Deus que tinha um que estava em comunhão com o Senhor. E pela oração do profeta Samuel e o sacrifício que ele entregou, Deus livrou a nação dos filisteus. Ele não só clamou, ele entregou um sacrifício. Ele fez além, ele fez mais. Ele tomou um cordeiro de mama, ou seja, um cordeiro recém-nascido, sacrificou inteiro em holocausto. O sacrifício foi completo, foi inteiro, foi uma entrega total. Era um cordeiro de mama. Isso aqui já aponta a igreja para Cristo. Aleluia. Que é o cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus aponta para Cristo. Precisava ter um sacrifício, olha só. Ele entregou inteiro, a Bíblia diz. Aí ele clamou por Israel, e olha que coisa maravilhosa. E o Senhor lhe deu ouvidos. Porque, irmãos, eu entendo que Deus, Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa nas nossas vidas. Nós somos escolhidos, separados. Deus tem um plano de paz, de vitória para cada um de nós. Ele vai permitir que o inimigo se aproxime. Ele vai permitir, sim, algumas lutas, algumas perseguições, alguns levantes,
Porém, irmãos, o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno. Ele deu ouvidos ao clamor de Samuel. Samuel foi pregado aqui na quarta-feira, coisa linda a mensagem que a Ju trouxe. Samuel veio como uma voz profética para Israel, uma voz santa, alguém que Deus ouve, alguém que ouviu Deus no passado, quando era criança, né? Samuel é alguém que ouviu Deus. Samuel, Samuel, fala, Senhor, eis aqui o teu servo que te ouve. Quem ouve Deus é ouvido por Ele também. Aleluia. Porque a Bíblia, nada que está na Bíblia não está aqui perdido. Tudo tem propósito. Olha, e o Senhor lhe deu ouvidos. E aí, estando Samuel ainda sacrificando, olha só. Porque para queimar um cordeiro inteiro, né? Até ficar só as cinzas, demorava um tempo. Então, quando ele estava sacrificando, a Bíblia diz que os filisteus se aproximaram. Mas aí Deus já tinha ouvido o clamor de Samuel. Deus já tinha recebido aquele sacrifício. Então, entenda uma coisa: ainda que o inimigo se levante contra a tua vida, ainda que haja perseguição, ainda que haja tempos difíceis, olhe para o alto, aleluia. Olhe para o Senhor e lembra de Jesus na cruz. Assim como Jesus foi levantado no madeiro, e quando chegou a hora sexta, a Bíblia diz que o dia se tornou em trevas, porque o Senhor operou naquele momento, aleluia. Assim também é nas nossas vidas. Enquanto Samuel estava sacrificando, o inimigo se aproxima, mas o Senhor, que é mais poderoso, trovejou dos altos céus, aleluia. Esse é o nosso Deus, igreja. Trovejou o Senhor. O estrondo foi tão forte que os filisteus se confundiram, ficaram assustados. Esse é o nosso Deus, igreja. O nosso Deus é o Deus que confunde o nosso inimigo. Mas para isso tem que ter amor e entrega. Aí está o segredo. Você quer ver Deus provejar? Você quer ver Deus confundir o inimigo? Precisa ter sacrifício e entrega. E o sacrifício não é pela metade, o sacrifício é inteiro, é completo. Não adianta entregar só uma parte do cordeiro, tem que entregar ele inteiro. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. De tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você imagina Deus trovejando, o Todo-Poderoso, trazendo um grande estrondo. Imagina a nação de Israel olhando para aquela cena e vendo que o clamor de uma só pessoa, de uma voz profética, de um homem santo, de um homem que obedece, de um homem que está na direção, aleluia. Olha o estrago, que desolações tem feito na terra, como diz o salmista. Eles saem de Mizpá, perseguem os filisteus e os ferem. Deus deu poder e autoridade para a nação. Deus está entregando poder e autoridade para pessoas aqui nessa noite que sacrificam e entregam, aleluia, e entende que precisa clamar. É o clamor, o sacrifício e a entrega, porque Samuel não só clamou, mas ele entregou, aleluia. Qual que é o seu cordeiro nessa noite que você precisa entregar, o seu sacrifício? É clamor e entrega. É o que está escrito, não sei o que estou falando. Passado, irmãos, aquela situação, Deus deu vitória, Deus deu vitória. E aí, eu volto para casa? Não. Eu vou agradecer. Eu vou ter uma consciência de gratidão, uma memória. Isso aqui ficou para a memória. É tão verdade que ele chamou o nome.
Ele colocou a pedra entre Mispa e Sem. Ele colocou no centro, no meio dos dois lugares, das duas cidades. E ele batizou aquela pedra de Ebenezer. Olha, ele fez uma risca no chão, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. O que é essa risca no chão, irmãos? É um lembrete, é uma memória. Nós precisamos riscar no nosso coração e trazer a memória. Foi isso que Jeremias falou? Traga à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele batizou aquele lugar de Ebenezer, ele fez uma risca no chão, ele colocou ali um limite, e um limite que trouxe memória. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa? Se até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando no futuro. O passado é o lembrete da gratidão, o presente é a confiança, e o futuro é a esperança. É isso. Por isso que toda vez que Israel ganhava uma guerra, uma batalha, eles erguiam um altar e batizavam aquele lugar de algum nome, para deixar registrado no coração. Aleluia. Qual registro você tem no teu coração? De uma situação que Deus te ajudou, que Ele foi fiel, que Ele foi leal, que Ele foi poderoso na sua vida, que Ele se mostrou grandioso, que Ele derrotou o teu adversário. Qual registro você tem aí? Porque Samuel fez questão de registrar. Ele fez questão de deixar registrado. Até aqui o Senhor nos ajudou. E como ajudou e como tem ajudado. Porque para vencer os filisteus, irmãos, é só Deus. Filisteu tem armadura, filisteu tem espada, filisteu tem arco com flecha. O povo de Israel não, o povo de Deus é um povo simples, que não tem armadura, não tem espada, não tem arco nem flecha. Eles lutam com a fé, aleluia. Então, qual registro de fé existe aí no teu coração? Aleluia. E aí os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos filhos de Israel. E aí não para por aqui, irmãos. É lindo, é tremendo que Deus faz. Sabe por quê? Porque além dele dar vitória sobre os inimigos, Deus deu também território, abundância de terras. Eles tomaram posse de outras terras. Deus alargou o território da nação de Israel, porque a Bíblia diz, irmãos, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Olha só, as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas. Deus tem restituição para a tua história. Aquilo que foi consumido, aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado pelo inimigo, Ele vai restituir de Hebron até Gate, até os seus termos. Olha só, irmãos, todo o território, toda a terra, Deus foi restituindo, porque Filisteu foi abatido, aí Israel vai lá e toma posse daquilo que foi levado. Assim como eles também foram restituídos quando a arca da aliança foi tomada, Deus restituiu a arca no reinado de Davi. Ele é um Deus de restituição. O inimigo pode até pegar por um tempo. Aparentemente parece que você está perdendo, que nós estamos perdendo, mas Deus está vendo tudo, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele vê todas as coisas, Ele é o Deus que vê. E as cidades foram restituídas. Samuel julgou Israel todos os dias. Ele foi o juiz de todas as terras. De ano em ano ele rodeava Betel, Gilgal, Spá
julgava Israel em todas aquelas terras, mas voltava a Ramá, que era a sua casa. Lembra? Lá onde Ana morava com Eucana. E quando ele era subir a Siló, um certo ano que subiu a Siló, clamou a Deus por este filho. Por este menino orava eu, né? E olha o que Deus fez na vida deste menino. Alguém que obedeceu, alguém que foi voz profética, alguém que ouviu a Deus e Deus também ouviu quando ele clamou. Deus tem restituição de terras, restituição, aleluia, de tudo aquilo que foi perdido. Então entenda uma coisa, é necessário nessa noite, irmãos, ter um registro aí no teu coração, porque esse registro te traz confiança para o presente e esperança para o futuro. Aleluia. O passado nosso, irmãos, tem que ser de gratidão, porque Deus não anula as nossas lutas, mas Ele garante a vitória. Aleluia. Ele não anula o sofrimento, mas Ele garante a cura. Ele não anula, irmãos, ali o medo, mas Ele garante que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tema, não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é o bálsamo para as nossas vidas, o bálsamo de cura, o bálsamo de Gileade. Basta que nós vamos buscar Ele e se lembrar de tudo que Ele já fez por nós, porque a gratidão, irmãos, é a memória do coração. O ingrato não tem memória, mas aquele que é grato se lembra com o coração. E quem é grato tem confiança e tem esperança, porque se lembra de tudo que Deus já fez. Não se esqueça, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor bem forte. Deus abençoe. Vamos dar nosso Senhor em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe por essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém?